Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos o prazer de receber um advogado militante na cidade de Araraquara e que é egresso, saiu, estudou nos bancos escolares da nossa Uniara. Seja muito bem-vindo, doutor Vilmar Alves Lima. José Luiz, é um prazer estar com você aqui na TV Uniara, retornando a casa, né? Pois aqui concluí meu curso de Direito também, em 2003, e aí militando na área de Direito Condominial. É uma matéria super interessante, onde a gente pode evidenciar hoje em Araraquara um crescimento imobiliário capaz de trazer para Araraquara um crescimento muito grande na área, tanto em condomínios edilícios verticais como horizontais. Hoje Araraquara é a bola da vez em crescimento imobiliário. Muito bem. O que, na sua opinião, já administrando vários condomínios ao longo desses últimos anos, tem feito as pessoas deixarem as suas residências, aquela unidade particular, para passar a viver em comunidade com outras pessoas? Geralmente, José, o que está acontecendo em Araraquara é que está vindo muita gente de fora dos investimentos empresariais que acontecem aqui e também as pessoas que aqui residem já constituiu sua família já migrou para outros estados ou está em outras cidades e eles acabam indo para condomínios para buscar uma segurança melhor. Bom, e viver em condomínio é bem diferente do que viver só dentro da sua casa. Com certeza, José. E, na verdade, viver em condomínios requer uma série de medidas que passa pelo bom momento administrativo, financeiro, tributário, que as pessoas têm que gerir um condomínio voltado a um sistema de cogestão, até porque hoje a autogestão é muito risco e perigosa. Bem, uma das grandes problemáticas que surgem é a cobrança do condomínio, porque a partir do momento que você vai viver num condomínio, você tem que pagar as taxas. Do que se trata essa cobrança de condomínio? As taxas condominiais, ela se subdivide em ordinárias e extraordinárias, razão pela qual o morador, o condômino do condomínio, ele tem que contribuir com essas despesas acessórias da área comum do condomínio. E quando é investimento, aí ele passa a pagar taxas extraordinárias, são aquela que vai perpetuar no prédio, ou vai fazer alguma alteração de fachada, pintura, etc. Quer dizer, então, o porteiro, o faxineiro, a iluminação externa, se tiver área de lazer, piscina, toda a manutenção, faz parte da taxa de condomínio. Perfeitamente. A taxa ordinária é capaz de trazer aqueles assuntos ordinários, cotidianos. O maior gasto hoje em condomínio realmente é a mão de obra, onde você tem que espelhar toda uma realidade ali da CLT, fazendo com que cumpra as regras da CLT, das leis trabalhistas, e bem como a convenção. Em Araraquara, existe condomínios com pessoas próprias, terceirizadas, e também busca-se hoje as empresas terceirizadas até por uma questão de custo. Bem, e dessa cobrança, advém uma outra situação, que é justamente a inadimplência. Perfeito, José. É importante a inadimplência hoje em Araraquara? A inadimplência em Araraquara, ela tem um patamar aí nos condomínios que a gente administra, 68 condomínios, de 10% a 15%. É um volume ainda razoável, mas um pouquinho alto. Em decorrência do que, José? Houve várias mudanças no Código Civil de 2002, que se projetou em 2003 a sua vigência. A partir daí, as taxas de juros passou a ser 1% ao mês, e a multa passou a ser convencionada a 2%, mesmo que houve convenção anterior que estabeleceu o índice diferenciado, hoje tem que se estabelecer 1% de juros e 2% de multa nos títulos a vencer das taxas condominiais. E essa multa de 2% é obrigatória? Essa multa é obrigatória, até porque o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, ela instituiu 1% de juros e 2% de multas. Se você aplicar na sua convenção regra nova, estabelecendo valores maiores do que 2% de multa, você fatalmente cairá por terra, porque será aplicada a norma cogente, que é de ordem pública e obrigatória. Bem, uma outra dúvida que sempre surge.
o condômino atrasou o seu pagamento, está em atraso. O título pode ser protestado? Sim. Desde julho de 2008, a Lei 13.160, ela editou o artigo 7, o item 7 e 8 dos cartorários para fazer essa alteração. Você pode protestar os títulos de créditos de condomínio e também das locações, dos contratos de locação. Muito bem. Aí tem um problema que é muito discutido, que é dar publicidade a esse condômino inadimplente. Discute-se muito que não se pode expor o condômino inadimplente, mas muitas vezes coloca-se no demonstrativo quem está em dia. Implicitamente já está demonstrado quem está em atraso. Qual é a permissão? O que é que a nossa legislação permite efetivamente? Na verdade, a colocação ou não do apartamento no rol de inadimplentes, na lista de prestação de contas, ela é possível sim, desde que ela fique restrito no âmbito do condomínio e para as pessoas que ali têm o direito, aqueles adimplentes, aqueles que estão em dia com o condomínio, têm o direito de saber quem são os devedores e quantos são. E por essa regra, o síndico também tem o dever de prestar conta à sua comunidade condominial. Quer dizer, não pode, por exemplo, minha mãe mora num apartamento e, via de regra, tem lá no hall, no elevador, no hall, a prestação de contas. Isso não pode? Não, isso não pode. A gente tem que vincular essas informações no âmbito restrito de conhecimento. Por exemplo, a administradora tem um site para que seja acessada as informações do condômino. E por outra via, até condomínios têm sites também preparados para ir lá, você ter um acesso restrito com senhas. Assim você pode divulgar essa unidade devedora, no caso, os inadimplentes. Tá. O condômino está em atraso, não tem mesmo uma cobrança administrativa, o título dele, o boleto já foi até protestado. O condomínio pode privá-lo de utilização de áreas comuns? Não pode usar área de lazer, a água que é comum, então nós vamos deixar de fornecer? O condomínio pode tomar essa iniciativa? Não, Zé. A pergunta é muito oportuna, porque várias pessoas têm dúvida quanto a isso. As próprias penas pecuniárias já esculpidas no artigo 1336, parágrafo 1º, 1337 e o 1335, inciso 3 do Código Civil, ele já regras restritivas para que o condômino cumpra com as suas obrigações. Em tese, o uso das áreas comuns, áreas privativas, em termos de piscina, salão de festas, não pode ser impedido, muito menos alguns aí usam arbitrariamente o corte de água, o corte de interfone, de telefonia interna, deixando um cerceamento de direito de propriedade ao condômino. E por essas razões e outras, deve ser evitado de correr esse risco. Quer dizer, uma das correntes que eu ouço muito é de que correntes que eu digo de decisões dos tribunais, é de que há uma forma de efetuar a cobrança e que por isso não se justifica restringir. Perfeitamente, José. Até porque a cobrança da taxa condominial ela é feita de uma forma tranquila, porque você tem que evitar ir direto no judiciário para pleitear essas taxas condominiais, porque é uma obrigação inerente à propriedade. E por essa via, você tem que partir para concessão de um arbitramento extrajudicial, justamente para que a gente possa finalizar, por exemplo, a cobrança de uma forma amigável. Para evitar ir ao judiciário, e depois são conflitos bastante desgastantes, né? E um síndico cobrar um condômino na frente de um juiz, perante advogados, a gente deve evitar isso no âmbito. E você tem sucesso administrativamente nessas cobranças? Eu posso te dar um exemplo, José, que nós tivemos num condomínio Barbieri, que aqui eu tenho a prerrogativa de falar o nome, nós recebemos 110 mil de inadimplentes sem promover uma ação sequer. Somente naquele caso de repercussão realmente, que não houve o chamamento e ele não veio à presença da administradora, do síndico, fazer a sua composição, aí se estabeleceu-se uma cobrança judicial. Tá, mas a grande maioria... É extrajudicial. É possível, é possível. É possível, José, e é o melhor caminho. Vamos por um breve intervalo e já retornamos.
Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com o programa Nosso Direito. E você, quer falar com a gente? Mande um e-mail, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Doutor Vilmar, estamos falando da questão de inadimplência, essa cobrança administrativa, que é muito mais benéfica tanto para o condômino quanto para o condomínio. O condomínio pode implantar alguma situação de desconto, por exemplo, pagamento antecipado do condomínio? Não é recomendável realmente fazer o desconto de pontualidade ou mesmo a cláusula de bonificação para as cotas de condomínio, aquela gradual, que você descontaria 10% até dia 10, 15%, 5% até dia 15, porque ela está, nada mais, nada menos, burlando a lei. E é proibido isso nos termos do Código Civil. Então, o que é recomendável é que você estabeleça a taxa condominial em ata, devidamente registrada, para que você amanhã possa fazer a cobrança judicial ou a cobrança extrajudicial com mérito num documento capaz e que foi aprovado em assembleia, os títulos a serem delineados. E não fazer desconto de pontualidade, o que fica mascarando a lei, fica burlando a lei, esse time de pontualidade ser uma multa um pouco ofuscada. É porque isso é um procedimento comum, uma mecânica comum nos aluguéis, nos contratos de aluguéis. E também já foi proibido, José, pelo um TAC que foi assinado junto à promotoria de Araraquara, que os descontos de pontualidade não são regras mais contratuais. A partir do mês anterior, saiu até nos jornais, que você não pode fazer o desconto de pontualidade para os aluguéis. Deve-se estabelecer o valor e dali partir para o princípio da cobrança direta. Ok. Falando em cobrança, o condômino aposentado tem algum direito, pelo seu fato de ser aposentado, em pagar em dias diferentes ou gozar de algum benefício? Porque muitas das pessoas idosas, ela tem um entendimento da Lei 9791 de 99, que é a Lei de Serviços Públicos, concessionária de serviço público, aonde é possível ditar a regra de outras datas de pagamento. E geralmente uma dessas certamente está no seu calendário de pagamento. Mas em taxa condominial não existe nenhuma regra para isso, tanto é que não existe lei que prevaleça uma data diferente. Vamos voltar só um pouquinho naquelas privações. O síndico pode impedir que um condômino inadimplente alugue a sua unidade, quer seja a sua residência no condomínio horizontal ou seu apartamento no condomínio vertical? Não, o síndico não tem o poder de vetar nem o ir e vir, né, de locatários no apartamento do condômino proprietário, uma vez que essa restrição é um cerceamento do direito de propriedade. Uma vez também que ele pode estar exercendo o exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Código Penal, no artigo 345. Tá, então quer dizer, não pode mesmo nenhum tipo de restrição. Deve-se evitar, José, porque hoje a maneira como as pessoas conduzem a administração de condomínio, o sistema de gestão própria, ela é perigosa. Porque muitas das vezes, José, eles não têm a experiência comum do dia a dia do nosso direito e sem saber a legislação pertinente à unidade condominial, acaba levando a riscos maiores, até mesmo um dano moral. É importantíssima essa dica do Dr. Vilmar. Dr. Vilmar, agora vamos sair um pouquinho dessa esfera administrativa, da coisa amigável, e não teve jeito. Teve que ingressar com ação de cobrança. A ação mais pertinente é a ação de cobrança? É a ação de cobrança. A taxa de condomínio, ou a taxa ordinária ou extraordinária, ela deve ser ação de cobrança, uma vez que não é um título extrajudicial capaz de fazer execução direta, né? Portanto, em princípio, a regra é do rito sumário, onde você ingressa com uma ação
para a cobrança de condomínio, ela é um rito mais célere, e de 30 dias mais ou menos você tem a resposta judicial, salvo algum empecilho ou alguma data que possa vincular isso. Prazo. O prazo para ação de cobrança, não existe um prazo definido. O que é de regra a ser adotado é que você faça a cobrança da taxa condominial, logo após você já poderia, do vencimento, já poderia cobrar a ação condominial. Mas é importante para o síndico ou administradora que o faz, fazer essa cobrança extrajudicial, dar um prazo de 1 a 3 meses para que a pessoa se componha o seu financeiro ou faça um acordo extrajudicial. É o melhor caminho. Dada a vênia, acha que você tenha hoje uma condição assim de negociar isso com o proprietário do apartamento sem os desgastes da ação de cobrança. Quer dizer, na própria ação de cobrança ainda se mantém a ideia de trabalharmos um acordo, mesmo que tenha que ter se socorrido do judiciário, ainda caminhamos para um acordo amigável. José, é importante isso, porque às vezes a pessoa recebe uma notificação de cobrança via judicial e ela se desespera. Não é isso. Ali você está fazendo um segundo chamamento, ou o último chamamento possível de compor. Se ali você ainda estabelecer que a regra está clara, está objetiva da sua cobrança, e você não precisa nem se preocupar. Você vai ao advogado que está fazendo a cobrança, o administrador ou o escritório de advocacia, e lá você compõe um acordo amigável. Este acordo, José, é homologado perante o juiz. Ele tem a mesma força daquele acordo extrajudicial que você fez. Lógico que ali, se você descumprir a regra do acordo judicial, você sofre penalidades da lei. Ou seja, você pode entrar no vencimento antecipado das cotas vincendas que você acordou ali em pagar 2 ou 3 vezes. Então você tem que tomar esse cuidado. Indo na via judicial é um título judicial, portanto, há de cumprimento obrigatório. Porque aí, feito o acordo, torna-se um título judicial passível de ser executado, né? Mas, na verdade, eu gostei muito dessa sua definição. É um segundo chamamento, só que ali você passa a ser obrigatório, né? Com certeza. No primeiro chamamento, você sabe que tem a obrigação de ir, a sua inadimplência pode ter sido gerada por inúmeros problemas. Perfeito. Mas você tem a prerrogativa de não comparecer, agora em juízo não. Em juízo, se você não compareceu, deu revelia. Aí o julgamento é antecipado, né, José? Então, dessa forma, a gente tem que pensar muito bem a hora de propor uma ação, fazer o último chamamento. E se esse chamamento não for atendido, infelizmente, tem que se compor via judicial. Mas lá dentro ainda tem essa possibilidade amigável de se compor sem maiores desgastes, sem despesas maiores para o devedor. Bom, vamos falar que ele não compareceu a esse chamamento, foi julgado a revelia ou não, foi condenado e foi levado à penhora o próprio apartamento, a própria unidade residencial ou a casa que ele mora. Mas ele é única. Perfeito, é um bem de família, José. Esse bem está protegido pela lei, pelos ditames da legislação que protegem o bem de família? Não, na verdade, a cota condominial ela tem como obrigação o pagamento e ela tem uma exceção na lei dos bens de família, da impenhorabilidade do bem de família, a lei 8.009/90, no seu artigo 3º, inciso 4º, ela tem a exceção ditada que as taxas utilizadas para o bem do imóvel, ela é obrigação próprio terreno, ou seja, ele tem que fazer o bem de família, vai a leilão, vai a penhora, se ele não adimplir com as suas cotas e for o único bem capaz de garantir a sua dívida, o seu débito. Muito bem. Estamos numa ação, o bem foi penhorado, houve o leilão, houve a adjudicação e vamos dizer que esse bem é de propriedade de uma unidade bancária. Perfeito. O banco retomou esse imóvel. Quem é responsável pelo pagamento do condomínio a partir de então? Pergunta importantíssima, porque, na verdade, muitas das pessoas que ficam devedores e o bem foi a leilão, foi adjudicado o bem imóvel, aí o banco emitiu-se na posse. Na emissão na posse do banco, qualquer que seja ele, porque ele financiou essa unidade e essa unidade chegou ao término da sua briga judicial, o banco é obrigado ao pagamento das cotas condominiais vencidas desde outrora.
Tanto é verdade que aí segue o capítulo da obrigação próprio terreno, que segue a coisa no direito chamado obrigação próprio terreno. Muito bem, teríamos aqui mais várias horas para podermos discutir, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Doutor Vilmar, as suas considerações finais. José, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na TV Uniara, perante a sua pessoa, muito solícita com a gente. Todos os dias que encontramos por aí, você é uma pessoa muito educada, capaz e um colega de trabalho. É importantíssimo, e o assunto não se esgota aqui, só no item que a gente discutiu, mas condomínio ele tem que ser trabalhado com bastante propriedade e profissionalismo. Para isso, já existem empresas em Araraquara capacitadas para fazer esse sistema de cogestão. O síndico tem as suas autonomias gerais sobre o condomínio, porém você delega responsabilidade administrativa, contábil, tributária e até a jurídica para outra empresa que possa te auxiliar. E esses ditames hoje é muito importante, porque a Araraquara, ela vive um momento condominial diferenciado, o qual muitas pessoas estão vivendo em condomínios. Haja vista que a Araraquara tem grandes investimentos na área e a gente pode aproveitar essa oportunidade para tomar mais conhecimento do assunto e levar você, condômino, a saber quais são seus direitos, quais são seus deveres dentro da convivência da comunidade condominial. Muito bem. Fica aí a nossa grande dica do Dr. Vilmar para você, nosso telespectador. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem. Até lá!